Um mundo de intrigas políticas, traições sangrentas, invernos eternos e dragões cortando os céus. Quando a HBO decidiu adaptar a obra de George R. Martin em 2011, eles sabiam que precisavam redefinir o conceito de fantasia na televisão. Mas para distanciar a série de tudo que Hollywood já tinha feito com o gênero, a produção impôs uma regra radical para a música. Estava terminantemente proibido o uso de flautas. Fala pessoal, eu sou Fernando Agete e seja muito bem-vindo ao Discord Sheet Brasil. Quando o compositor Ramin Djawadi foi contratado, os criadores da série deram um aviso claro: nada de violinos solistas, estridentes ou flautas medievais. Eles não queriam que Game of Thrones soasse como uma feira renascentista ou um clichê de capa e espada. O objetivo era criar uma atmosfera densa, moderna e também sombria. Djawadi entendeu o recado e buscou um instrumento que mudaria o DNA do audiovisual: o violoncelo. Enquanto a maioria das fantasias épicas usa instrumentos de sopro agudos para evocar o vento e a magia, Game of Thrones fixou suas raízes nas notas graves e melancólicas das cordas. O som de Westeros não foi feito para nos fazer sonhar, foi feito para nos lembrar que naquele mundo qualquer personagem pode morrer a qualquer segundo. O tema de abertura de Game of Thrones é uma das peças mais instantemente reconhecíveis do século XXI, ou seja, ouviu, veio à mente o que é. E a sua engenharia musical é fascinante. Djawadi construiu a música em cima de contrastes constantes. Uma batida rítmica e militar que simula uma jornada ou uma marcha de guerra, enquanto o violoncelo dita uma melodia circular que parece nunca terminar. Esse movimento cíclico não é por acaso. A música traduz perfeitamente a essência histórica. O Jogo dos Tronos é um ciclo infinito de poder, onde reis sobem e caem, alianças são feitas e despedaçadas, mas a guerra pelo trono de ferro nunca para de girar. Mas a maior genialidade de Ramin Djawadi aconteceu quando ele decidiu quebrar suas próprias regras. Durante as 5 primeiras temporadas de Game of Thrones, um instrumento específico foi completamente banido do universo do show: o piano. Djawadi guardou esse som como uma arma secreta. No final da 6ª temporada, quando Cersei Lannister arquiteta a destruição de todos os seus inimigos no septo de Baelor, o espectador é pego de surpresa por notas minimalistas de piano. O efeito psicológico foi avassalador. No milésimo de segundo em que o piano começou a tocar, o público sentiu que algo estava errado, mesmo sem entender de teoria musical. O som era anacrônico, frio e desconectado de tudo o que Westeros representava. A música virou o próprio relógio da bomba de fogo vivo, transformando uma cena de 10 minutos sem quase nenhum diálogo em um dos momentos mais tensos e brilhantes da história da TV. O sucesso dessa identidade sonora foi tão avassalador que anos depois, com a chegada de The House of Dragon, Ramin Djawadi foi convocado de volta ao trono. Para contar a guerra da dinastia Targaryen, o compositor pegou os temas de ambição, sangue e fogo que havia plantado na série original e os elevou à máxima potência. A música de The House of Dragon resgata aquela mesma melancolia sombria das cordas, mas agora envelopada por uma urgência trágica,
onde nós ouvimos o peso de uma família destruindo a si mesmo no topo do mundo. Westeros mudou de era, mudou de protagonistas, mas a engenharia sonora de Dewald continua sendo o fio condutor que dá alma a esse império de cinzas. O som do Trono de Ferro nos provou que a grande fantasia não precisa de clichês para se tornar eterna. Ramin Djawadi transformou o violoncelo e o silêncio nas ferramentas definitivas para moldar um fenômeno cultural. E para você, qual é a música que mais te arrepia em Westeros? É o tema de abertura, a tensão de Light of Seven ou a trilha dos dragões? Comente aqui embaixo. Se você curtiu essa análise profunda, se inscreva no canal e ative as notificações. O Discord Sheet vai ao ar toda terça-feira e você também pode nos acompanhar no Spotify. Um grande abraço e até o próximo episódio.